Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Começa agora a série Desvendando Mistérios dos Maias. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Eu fui para o México para poder filmar e trazer todas as informações ocultas sobre essa que é uma das civilizações mais misteriosas de todas. Se preparem para conhecer todos os mistérios ocultos dos maias. Eu não sei se você está preparado para esse vídeo que você vai assistir hoje aqui neste canal. Hoje nós vamos ter o terceiro vídeo da nossa série especial sobre os mistérios dos maias que eu fui lá para o México gravar. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mistérios do calendário maia. E também, atendendo a pedidos de vocês, eu vou lhes contar tudo sobre a minha visita ao xamã maia. Então eu espero que você esteja preparado para ouvir as informações que eu vou passar aqui dentro desse vídeo. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos dessa série, eu criei uma playlist que se chama Mistérios Maias. Vou deixar para vocês aqui em cima no card, é só você clicar e assistir, porque esse aqui é o terceiro vídeo para você não ficar perdido nas informações. Sem dúvida, um dos maiores mistérios maias aqui deste planeta é o mistério do calendário maia. Em 2012, nós passamos verdadeiros momentos de incerteza, porque nós realmente achávamos que o mundo iria acabar. Porque, afinal de contas, os maias, que eram verdadeiros senhores do tempo, eles pararam de contar o tempo em dezembro de 2012. Para ser mais exato, em 21 de dezembro de 2012, os maias simplesmente pararam de contar o tempo. Vocês lembram que eu contei para vocês que eles desapareceram lá no 10º Bactum deles? Pois é, antes de desaparecer, eles tinham feito calendários muito precisos, muito de acordo com a realidade, para o Sol, para a Lua, para diversos ciclos, e eles seguiam esses calendários à risca. Só que esses calendários paravam, deixavam de existir exatamente em 21 de 12 de 2012. E aí as pessoas, os estudiosos dessas civilizações antigas, eles começaram a pensar, peraí, se esses caras acertaram tudo que ia acontecer, todos os ciclos, se eles tinham tudo programado para sempre, por que eles pararam de contar nessa data em específico? E daí todo mundo começou a inventar um monte de teoria, as pessoas acharam que o mundo iria acabar, e aí que fica a pergunta, será que o mundo não acabou lá em 21 de dezembro de 2012 e nós fomos os largados para trás? Mas voltando aqui ao mistério do calendário maia, vocês repararam que depois de 2012 tudo começou a dar errado na humanidade? Tudo que já não era bom começou a ficar pior? Bom, os maias, eles criaram um sistema de calendário mais elaborado que existe no mundo. Nenhuma cultura foi capaz de criar o que eles criaram. Eles tinham um calendário solar, depois eles fizeram calendários lunares, depois eles fizeram calendários para o planeta Vênus, e depois eles fizeram um calendário de 9 dias que nós não sabemos até os dias de hoje para que serve, que ele não se encaixa em ciclo nenhum de nada. E talvez nós nunca iremos saber o verdadeiro propósito desse calendário de 9 dias. Os maias utilizavam um sistema muito complicado de calendários. Eles usavam 20 calendários mais ou menos todos juntos. E existiam 3 calendários principais que eram muito importantes para eles. Mas eles usavam 20 calendários ao mesmo tempo. Vocês já se imaginaram utilizando 20 calendários ao mesmo tempo? A gente utiliza um calendário só e às vezes a gente ainda não sabe que dia é, né? A gente fala, nossa, mas que dia é hoje? Nossa, mas hoje é lua minguante, hoje é lua crescente. Agora imagina aqui um povo que usava 20 calendários ao mesmo tempo com precisão e eles sabiam tudo o que iria acontecer baseado nesse calendário, nesses 20 calendários ou mais. Eles tinham um calendário que eles chamavam de calendário de conta longa, que contava o número dos anos em um determinado período de tempo. Eles tinham o Tzolk'in, que era uma espécie de um calendário espiritual, que tinha um ano equivalente a 260 dias, e esse calendário ele era utilizado para planejar cerimônias, para contar deuses e também para contar algumas divindades específicas. E eles tinham um terceiro calendário que era o mais importante para eles, que era o Haab. E esse Haab, segundo eles, era um calendário que dizia exatamente quando eles deveriam plantar e quando eles deveriam colher, ou seja, era um calendário para que eles pudessem
pudessem plantar certinho e colher certinho para que as plantas todas crescessem. E, gente, era um negócio muito organizado. Imagina, você tem uma data específica para plantar, uma data específica para colher, e na colheita tá tudo certo, tudo organizado, tudo bonitinho, um negócio realmente muito louco. Agora, vocês se lembram daquele primeiro calendário de conta longa que eu mencionei? Esse calendário, ele tinha uma coisa muito diferente, uma coisa totalmente estranha que não se compara com nenhuma outra cultura do passado. Embora digam que ele era um calendário solar, ele não era um calendário solar. Ele não pode ser comparado com o nosso calendário gregoriano, por exemplo. Porque o calendário gregoriano, ele é um calendário lunar e solar. Ele tem 365 dias e um ano bissexto, certo? Esse calendário dos maias, ele tinha 360 dias apenas. Era como se 5 dias do ano não existissem para os maias. Esse calendário, ele não se relaciona com nenhum outro astro do nosso sistema solar. E a pergunta que fica é, por que eles criaram esse calendário? Ele estava alinhado com o quê? Bom, nada faz sentido aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal com uma entrevistada maravilhosa, que é a Vânia Temporini. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. Por quê? Porque ela é especialista em calendário maia. E ela trouxe, gente, um negócio completamente fora da casinha, uma abertura de cabeça, de mente, uma expansão de consciência absurda nessa entrevista que eu fiz com ela. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente, deixarei o link aqui em cima no card. Mas vejam que interessante o que ela fala sobre esse calendário específico de data longa dos maias. Que essa massificação que foi colocada do tempo é dinheiro, né? Isso foi colocado, isso está no implante, né? Num chip desde a época da Babilônia. Então isso a gente chama de tempo babilônico, que é o tempo 1260. O 1260 é uma matrix fantasma. Os maias galácticos não são a mesma coisa que os maias terrenos, mas os maias galácticos também encarnaram também no campo dos maias terrenos para implantar, né? Deixar essa sabedoria. Os maias terrenos, eles sustentavam 17 calendários. O calendário Wabi, né, o calendário que é o que o pessoal chama de calendário maia, é o Tzolk'in. O Tzolk'in, ele é um frequenciador energético. Então, todo o nosso cosmo, então por isso que eu quero falar aqui, é um tempo de olhar também para o cosmo, porque a gente estava olhando só nem para o nosso umbigo, a gente está olhando só para o nosso umbigo, como se a gente fosse aqui, né? Centro do universo. Centro do universo, né? Já estamos em 2022 gregoriano e achando que a gente é a última bolacha do pacote. E no fundo, não, né? A gente sabe que tem vidas em outros lugares. Tá aí para quem quer ver, né, Carol? Você, melhor do que eu, sabe o quanto tem de estruturas hoje e a gente precisa aprender a olhar para isso. Não estamos aqui sozinhos. Então, nós não sabíamos, mas, por exemplo, dentro da nossa galáxia, né, da Via Láctea, que é uma borda, né? É uma borda. A gente está pendurado numa borda, né, desse braço de Órion, que é uma localização no tempo e espaço, e Sirius B tem Sirius A e Sirius B, é a maior estrela da nossa galáxia. E sim, ela são estrelas binárias. Oi? São estrelas binárias. Exatamente. E Sirius é a nossa estrela organizadora da nossa galáxia. Então a gente achava que o Sol também era só o Sol, e o Sol é o cérebro da nossa galáxia. Olha que incrível isso. Ninguém imaginava que o Sol ele era o cérebro. Gente, como assim? A gente tem um cérebro na nossa galáxia. Sim, ele é um corpo também. Como a Terra é um corpo, a nossa galáxia tem um corpo e também tem um cérebro. O cérebro da nossa galáxia é o Sol. Por isso que os maias já sabiam disso. Os maias, tanto que eles colocavam o calendário solar. E se vocês olharem, o calendário que a gente segue não é nenhum, não é nem solar e nem lunar. Porque são meses irregulares. Então, se você for ver, todos os meses que nós seguimos são nomes de imperadores. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? Se você for olhar Júlio César, Augusto César, então tudo vem da época de pagar impostos, até o nome calenda, né? Calêndula, ela vem de pagamento de impostos, que fizeram essa contagem do tempo para que a gente pagasse imposto. Então, se você for ver, o tempo está imposto como vão pagar conta. Vamos ter, pagar, ter, pagar. Isso roda na programação mental e a gente não sabia do poder da nossa mente. Então, a nossa mente, que é totalmente lógica e matemática, é um aparelho maravilhoso, ele conta o tempo, ele conta. Então, quem percebe o tempo não é a gente que está na terceira dimensão, não é o nosso corpo vegetal, né, o nosso corpo material. A nossa mente, ela é 4D. Então, se o tempo é 4D e a mente é 4D,
como é que a gente pode administrar um corpo de terceira com uma mente que é 4D num calendário artificial? Não faz o menor sentido. E com representações na 5D, na 6D, trabalhando por nós também. Então, representações em escala, né? Ou seja, o nosso ser em outras dimensões, em outras escalas, tentando representar tudo isso na terceira dimensão. E aí que acontece? A quarta dimensão, ela informa a terceira. Então, a 5D, a gente recebe as coisas da 5D, passa pela decodificação da quarta para que chegue no harmônico na terceira dimensão. Então, quando a gente vai entendendo a lei do tempo, que é uma lei, é muito deixar isso bem claro para as pessoas, isso aqui não é... A gente não sabia que era uma lei, nós não sabíamos, a gente descobriu uma lei nova, entende? Que é velha, né? Que nós estamos falando desde a tumba de Pacal, que na verdade estava tudo escrito isso na tumba lá nas pirâmides maias, por isso que tem todo esse mistério do povo maia, né? Que a mesma coisa que está acontecendo agora na Amazônia, então foi descoberto, né? Foi descoberto, estava tudo encoberto, depois foram fazendo as escavações e tudo mais, para que a gente pudesse depois encontrar essa grande civilização que ela desapareceu, né? Misteriosamente também ela desaparece, como muitas coisas desapareceram, porque eles sabiam, eles eram engenheiros, né? Engenheiros do tempo. Então, tem até essa coisa, né, dessa dúvida, porque até os maias terrenos de hoje têm uma briga também com o calendário, né, com o sincronário, porque a gente tem que lembrar que isso foi deixado pela civilização maia galáctica para a civilização maia terrena. Então, eles também são ancestrais, né? Os maias terrenos são ancestrais dos maias galácticos, porque o povo que mais tinha contagem, sabia o tempo de tudo, né? Tinha toda a sincronicidade da nossa galáxia, eram os maias terrenos. Por isso que o pessoal confunde calendário maia, astrologia maia. Não é astrologia maia, não é calendário maia, senão as pessoas diminuem uma informação que foi deixada pelo campo de força siriano. Sabiam que a gente ia entrar nesse colapso, então é como se esse apocalipse que está rolando, porque a gente está vivendo no meio de um apocalipse, é o fim dos tempos, né? Isso já estava previsto lá, desde lá de dezembro de 2012, todo aquele rolê que teve, nossa, vai acabar o mundo, porque os maias sabem contar, né? 26 mil anos, o Bactum, então a contagem do tempo deles é precisa, eles conseguem entender todos os ciclos rolando, ciclo siriano, junto com o ciclo solar, junto com o ciclo lunar. Então, são rodas dentro de rodas. Então, eles pegaram esses relógios todos, abriram esses relógios e a gente entendeu que é uma lei. Então, a gente tem um campo biopsíquico na Terra, a gente tem esse campo eletromagnético. Então, é pura ciência, né? Então, é ciência com espiritualidade e arte. Por isso que falo, uau, aquela conta sagrada dos maias, que é um calendário solar, ela simplesmente é quem harmoniza tudo. Então, essa linguagem que é biotelepática, ela é falada em toda a galáxia. Então, todos os seres, siriano, pleiadiano, arcturiano, todos eles falam por linguagem telepática, né? A gente tem aí os nossos animais que falam telepaticamente, as plantas falam telepaticamente. A gente não sabia, mas as árvores conversam, os animais conversam, toda a natureza conversa, só a gente que não escuta nada, a gente não consegue nem escutar o vizinho. E a nossa mente está gritando tanto que não dá tempo, não tem espaço. Bom, como eu falei antes, quem quiser assistir a entrevista completa, eu deixarei o link aqui em cima no card. É só você clicar e você vai assistir. E nas telas finais, logo depois que esse vídeo acabar, também vai ter uma fotinho lá do vídeo. Você clica e você vai conseguir assistir ao vídeo na íntegra sobre o calendário maia com a Vânia Temporini. Inclusive, preciso chamar ela de novo, porque, sério, pensa numa mulher foda. De acordo com esse calendário maia que a Vânia explicou no vídeo, nós estamos vivendo agora algo que os maias chamavam como sendo o quinto ciclo. Esse quinto ciclo, ele teria começado lá em meados de agosto de 3114 a.C. Mas como é que eles sabem que nós estamos vivendo essa era, se de acordo com a arqueologia oficial da Terra, eles nem existiam nessa época? Bom, a resposta está no livro de Tilambalan, que é um livro que eu comentei brevemente com vocês no primeiro episódio dessa série. Essa data, onde começa a Quinta Era, de acordo com o livro, é a data de quando se abriu uma estrada no céu. E dessa estrada desceram seres. Esses seres eram 13 deuses. E esses 13
deuses vieram para o planeta Terra, abriu-se uma estrada no céu. Eles desceram para o planeta Terra, eles colaram aqui na Terra e eles ensinaram todos os costumes que os maias tinham, inclusive sobre esses calendários. Ou seja, esses calendários não são criações maias, eles são criações de seja lá quem for que veio de fora do planeta Terra para ensinar eles. Esses caras que desceram do céu, eles ensinaram muitas outras disciplinas para os maias, como por exemplo a matemática, a astronomia e a agricultura. Quando esses textos antigos falam de deuses descendo do céu e ensinando a humanidade, a gente não sabe se eles estavam falando a verdade ou se eles estavam apenas criando, fantasiando a realidade. Mas o que a gente sabe é que esse conhecimento que eles tinham era tão preciso, mas tão preciso, que ele não pode ser apenas uma simples coincidência. Gente, vai saber com o que esse calendário do ciclo longo se alinha. Deve ser com um sistema completamente diferente do nosso, que também tem um sol, que também tem um planeta que faz um ciclo de 360 dias. Será que nunca ninguém pensou nisso? Do tipo, se esse calendário não se alinha com o planeta Terra, esses caras, eles estavam seguindo o calendário de um outro planeta. Simplesmente as pessoas olham para as evidências e elas decidem ignorar as evidências só porque era uma cultura do passado. Então peraí, quer dizer que o Deus que a gente aceita é verdadeiro, existiu, vamos continuar seguindo esse Deus. Mas e os deuses desses caras? Eles não eram de verdade? Por que eles não eram de verdade? Por que nosso Deus é verdadeiro, mas os deuses de outros caras, de outras culturas, são apenas lendas, apenas mitos do passado? Será que isso diz também que o nosso Deus é um mito do presente? Ou será que isso diz que os deuses deles eram reais? Esses conhecimentos que eles tinham são usados até os dias de hoje por esses seguidores, pelos descendentes e até pelos estudiosos como a Vânia, por exemplo, que transformam a vida das pessoas com essa sabedoria milenar e a gente não faz ideia de onde veio. Das Pleiades, talvez? Talvez. Quem aí assistiu ao último vídeo aqui do canal, onde eu mostro pra vocês o alinhamento perfeito que as pirâmides deles têm com a constelação das Pleiades? Bom, antes de eu ir embora, eu prometi que eu iria contar pra vocês a minha experiência em um xamã maia, né? Pois é, gente, quando eu paguei o passeio, quando eu contratei o passeio não tinha absolutamente nada a ver com esse negócio de xamã maia. Foi um negócio assim tão esquisito, mas tão esquisito, que às vezes eu fico pensando que nós fomos levados a esse xamã maia, mesmo contra a nossa vontade. E eu vou explicar. Nós estávamos hospedados em um hotel na zona hoteleira de Cancún. E esse hotel tinha uma agência de viagens lá dentro. E a gente ia até essa agência de viagens para contratar os passeios que levaram a gente até as pirâmides. E aí, quando a gente disse que queria visitar as pirâmides de Chichén Itzá, o guia lá na agência falou pra gente que a gente iria de manhã para as pirâmides, à tarde para um cenote, que a gente almoçaria em uma comunidade maia e depois voltaríamos. Ele não falou absolutamente nada sobre xamã. Até por uma questão de que eu queria ouvir o guia falando na língua original, eu pedi o tour em espanhol. E, gente, eu falo espanhol acho que desde que eu tinha uns 15 anos eu fiz curso de espanhol bonitinho. Só que não é uma língua que eu vou falar pra vocês que eu sou muito fluente. Eu, depois de uma semana no México, eu volto a falar muito bem espanhol. Mas logo que eu cheguei lá, eu tava tipo ainda caçando as palavras na minha cabeça. Mas eu quis fazer o tour em espanhol porque eu achei que ele ia ser mais rico de informação local. Principalmente por causa da tradução das palavras maias para o espanhol, que são mais próximas, né? E graças a isso, o nosso tour em espanhol era um tour muito pequenininho, porque o México, Cancún, é um local muito frequentado por norte-americanos, então tinha muita gente que falava inglês no nosso ônibus e pouquíssimas pessoas que pediram o tour em espanhol. Era eu, meu marido e mais 3 pessoas. E aí, eu acho que porque o tour era muito pequenininho, a gente acabou entrando e vendo lugares que um tour muito grande não podia fazer. Então foi uma intuição que eu tive de pedir o tour em espanhol e ao mesmo tempo acabou saindo que uma coisa que eu vi muita vantagem, sabe assim? Nós fomos às pirâmides de manhã cedo. No horário do almoço já tinha invertido aquele negócio de ir no cenote. A gente ia passar na comunidade maia primeiro. E afinal de contas, o que era essa comunidade maia? Não era nada demais, gente. Era um restaurante que tinham alguns descendentes dos maias fazendo uma apresentação de dança maia. Comemos a comida maia, que é nada mais, nada menos que igual à nossa comida. Era um arroz, um peixe, uma batata, uma salada. Me senti até enganada nesse sentido,
medo, porque eu achei que eu ia comer uma coisa muito diferente, mas não, uma comida simples, boa e normal, que nós estamos acostumados. E logo em seguida, logo após esse almoço, o nosso guia, que falava espanhol, ele convocou a gente e perguntou se a gente queria conhecer um xamã maia. Gente, era atrás do restaurante assim, um lugarzinho com um altar com vários jaguares. Eu só não filmei em respeito ao xamã. E se sem filmar eu já tô assim, toda cagada, era um altar cheio de jaguares, cheio de pedra de obsidiana. E esse homem que era o xamã maia, eu acho que ele era o homem mais sujo que eu já vi na minha vida. Gente, o homem tava inteiro coberto de pó, da cabeça aos pés, coberto de pó. Eu nunca vi uma pessoa tão suja na minha vida. Eu não imagino como que uma pessoa daquela dorme. Aquelas pessoas que têm mania de limpeza. Eu tenho. Eu fiquei imaginando o lençol desse homem, o sofá desse homem, a cadeira que esse homem sentava. Era um homem baixinho, com um chapéuzinho branco, assim, uma roupa inteira branca. Só a roupa tava limpa. Inteiro coberto de pó. Um pó cinza. Não sei se era sujeira, não sei se era um pó realmente que ele jogava nele mesmo. Esse homem pediu pra gente fazer um círculo em volta dele e eu já tava achando tudo aquilo muito estranho, porque na hora que ele mandou fazer o círculo, eu tava com uma dor de cabeça aqui, ó, nessa parte. Era como se alguém viesse e apertasse a minha cabeça aqui assim, com dor aqui e com dor aqui na costela. Ele mandou de fazer o círculo, todo mundo fez o círculo, tava todo mundo sem entender nada, porque afinal de contas isso não fazia parte do passeio. Aí esse homem veio com umas pedras de obsidiana e pediu pra gente segurar a pedra nessa mão e com essa mão fazer assim em cima da pedra. Gente, eu juro pra vocês, a pedra... Vocês já viram uma pedra de obsidiana? Bota a foto aí. E tinha umas coisas dentro da pedra que se mexiam quando a gente fazia assim. É óbvio que pode ser só o calor da nossa mão. Pode ser. Mas se liga no que acontece em seguida. Esse homem, ele vem com tipo um pó que ele tirou de dentro de um saco. Ele pega esse pó e joga dentro de um carvão, que deveria ser alguma coisa que fazia uma reação química. Nisso, saía uma fumaça desse carvão. Ele mandava, passava com essa fumaça perto da gente, mandava pegar essa fumaça com as duas mãos, jogar para um lado, jogar para o outro e jogar em você mesmo. E sabe aquela coisa assim do, se eu falar não, será que vai dar alguma coisa? Enfim, todo mundo fez, jogou para um lado, jogou para o outro, jogou para cima. Depois ele me veio com um negócio assim de água, que era água de cenote, segundo ele, e com um chumaço de planta. Ele pegou essa água, fez um vrá na minha cara. Do que ele fez assim, vrá na minha cara, aquela dor que eu tava aqui passou. E aquela dor que eu tava aqui passou na exata mesma hora. Aí eu virei pro meu marido que tava aqui do meu lado, eu falei, não sei o que esse homem fez, mas eu tava com muita dor de cabeça e passou. Aí essa pedra que a gente tava segurando aqui, ela ficava se mexendo. Gente, eu nunca vi um negócio daquele. A pedra ficava se mexendo dentro, assim, como se formasse umas imagens, sabe? E ele vinha, enquanto ele fazia esse chumaço de água na nossa cara e essa fumaça, esse negócio, e ele falava um dialeto que o guia falou pra gente que era a língua maia. Então ele ficava falando não sei o que, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco ele falava maia. E quando ele falava maia, fazia um barulho atrás, fazia Enfim, não entendi nada. Só sei que a gente saiu ali daquele lugar que era atrás do restaurante. O guia falou, vocês gostaram? Vocês gostaram? Ninguém tava entendendo nada, que ninguém pediu esse tipo de passeio. Ninguém queria estar ali. Aí nós entramos no ônibus, o que eu achei que foi até estranho, porque assim, como é que o negócio não tá no passeio, o guia te leva pra fazer aquele negócio, ninguém curtiu, sabe? Um negócio estranho. Nós entramos no ônibus e eu e meu marido, a gente teve uma crise de riso tão grande, mas tão grande, mas tão grande, porque foi tão esquisito e ao mesmo tempo foi tão engraçado aquele homem coberto de pó. A gente teve uma crise de riso muito grande e depois, nos próximos 5 dias, toda vez que a gente lembrava disso, a gente ria também. Bom, e é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Nesse vídeo aqui eu te contei os mistérios do calendário maia e também te contei a minha experiência num xamã maia. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu faço aqui no canal, que é um vídeo onde eu conto as minhas experiências e também trago algum tipo de mistério pra vocês relacionado a alguma viagem que eu fiz, comenta aqui embaixo que eu trago mais com certeza. E esse aqui é só o 3º episódio dessa série dos mistérios maias. Nós vamos dar uma paradinha agora nos mistérios maias, porque existem outras coisas que precisam entrar na agenda da seita, e eu vou colocar aqui pra vocês, mas assim que a agenda da seita me permitir, eu continuo trazendo mistérios maias pra vocês. Um super beijo e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye!